Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre as etapas do brincar. Num vídeo anterior, que eu vou deixar depois o card aqui ou aqui, não sei, eu falei que brincar não era brincadeira. Neste vídeo nós vamos conhecer as etapas do brincar no desenvolvimento infantil, tá bom? Se você quiser entender quais são as etapas do brincar e poder acompanhar o desenvolvimento do seu filho, continue nos assistindo. Então, pessoal, brincar é tão importante que o Piaget, um grande estudioso sobre desenvolvimento humano, principalmente desenvolvimento infantil, desenvolveu etapas do brincar. A primeira etapa do brincar, que é chamada de sensório-motora, vai do início, dos primeiros mesezinhos ali, até mais ou menos os 2 anos. No período sensório-motor, as aprendizagens são realizadas através dos sentidos, principalmente pela boca e pelo tato. É um período onde as crianças colocam tudo na boca e elas querem agarrar todas as coisas. Pegar um objeto já é uma grande aprendizagem e passa a ser uma grande brincadeira. Depois as crianças aprendem a trocar os objetos de uma mão para outra e depois elas aprendem a arremessar esse objeto. Essa brincadeira de pegar o objeto e jogar no chão, pra gente pegar do chão e dar pra ela de volta, é uma brincadeira super divertida. Os bebês amam esse tipo de brincadeira, né? Muitas vezes a gente não entende, mas essa é uma brincadeira muito interessante e eles gostam muito de brincar disso. Esse tipo de brincadeira começa por volta dos 4 meses de idade. Lá pelos 8 meses, as crianças começam a construir a noção de objeto permanente. O que é esse objeto permanente? Até os 8 meses, mais ou menos, eles acreditam que as coisas existem só quando eles podem ver. Eles entendem que quando desaparece do olhar deles, aquela coisa desaparece e não existe mais. Lá pelos 8 meses, 9 meses, a criança começa a entender. E uma brincadeira que eles gostam muito é aquela brincadeira de a gente se esconde, bota um paninho na frente, bota uma almofada na frente e depois achou, né? Eles se dão risadas, né? Fazendo esse tipo de brincadeira. É muito divertido brincar com eles. Através dessa brincadeira, eles vão entendendo que o objeto sai da visão deles, mas que aquele objeto continua ali, ele não existe. Esse conceito ele é extremamente importante para a criança entender que quando a mãe sai, né, do campo de visão dele, ela não vai desaparecer, ela vai voltar e ela está ali presente, né, quando ela sai para trabalhar e tal. Então, essas brincadeiras, todas essas brincadeiras, elas ajudam nesse desenvolvimento da criança. Essa etapa normalmente vai até os 2 anos de idade, onde a criança passa para uma segunda fase, que é a fase do jogo simbólico. Na fase do jogo simbólico, que a gente chama de fase de conta, a criança começa a brincar, que é a mamãe, que é o papai, que é a professora. Ela começa a desempenhar papéis diferentes do papel que ela ocupa, por exemplo, na família, né? E é muito interessante que a gente observa as crianças brincando, quando elas são as mamães, elas podem ser mamães bravas, elas podem ser mamães carinhosas, quando ela é o papai. E a gente pode observar, através da brincadeira dessas crianças, a dinâmica familiar, o que está acontecendo com aquela criança dentro da família. Isso a gente pode observar no consultório, a gente pode observar na escola, né? Também é muito interessante quando eles brincam de professor, né? E aí a gente vê o tipo de professor que ele está tendo, né? Que ele está se relacionando, né? E às vezes a gente encontra os professores muito bravos, que xingam, enfim. E aqueles professores muito queridos, né?
Normalmente eles gostam de ser os professores e nós adultos somos os alunos, né? E já me aconteceu essas duas situações no consultório, né? E é muito bonitinho quando eles fazem papel de professor bonzinho, que diz: muito bem, você fez um desenho muito lindo. Eu fico muito feliz quando eles expressam isso. Porque é através do faz de conta que eles expressam as emoções deles. Muitas vezes uma agressividade que eles têm, que eles não estão tendo espaço para expressar, né? Eles expressam os seus medos, as suas angústias. A brincadeira, na verdade, ela desenvolve o cognitivo, o emocional, o social, né? Quando as crianças começam a brincar com os amigos, eles ampliam, né, as suas relações. E eles já começam a negociar, né? Quem vai ser o papai, quem vai ser a mamãe, quem vai ser o super-homem, enfim. O jogo de faz de conta, ele desenvolve muito também a criatividade. A gente observa, por exemplo, que as crianças, elas transformam uns objetos em outros objetos. Pegam um bloquinho de madeira, por exemplo, e transformam num carro. Aquele é o carro, né? Ou transformam uma caixa num edifício, né? Então, a brincadeira de faz de conta realmente desenvolve muito a criatividade. E nessa relação com as sucatas é muito interessante, né? Quem de nós já não passou por uma situação de dar um presente para uma criança e a criança olhar, abrir a caixa, olhar o presente, o brinquedo, dar uma olhadinha, deixar do lado e brincar com a caixa. Isso é muito comum, né? Principalmente as crianças menores, né? Porque a caixa é interessante, né? Porque a caixa possibilita muito mais brincadeiras, né? Então, assim, trabalhar com sucata na escola é super interessante. Os pais, né, dar sucatas para as crianças criarem em cima, né? No consultório a gente usa muito a sucata. Eles criam bonecos com caixas de sabonete, com caixas de pasta de dente. Eles têm muitas possibilidades de criar. Brincar, criar, né? E eles ficam muito orgulhosos das criações, né, que eles fazem com as sucatas. Então vai aí a dica para os papais, dê as sucatas para as crianças. Vai a dica, viu? Deem as sucatas, não joguem as caixinhas fora, deem para eles brincarem. A partir dos 6 anos começa o jogo de regras. O jogo de regras são aqueles jogos, né, que já diz o nome, que tem regras, os jogos de tabuleiro, que infelizmente eu acho que está caindo um pouco em desuso, né? As crianças gostam muito desses jogos e os pais não estão comprando, não estão investindo. Mas eu acho uma oportunidade muito grande de até para poder brincar com as crianças em casa, né? Os jogos de regras, eles são muito importantes, porque eles trabalham tanto o desenvolvimento cognitivo, como a inteligência interpessoal, no sentido de ganhar, de perder, de trabalhar a questão da frustração, né? O planejamento, né? O raciocínio lógico, enfim, né? Cada jogo tem tem os seus objetivos, né? E é super divertido. É muito interessante, tem jogos que a gente pode fazer com a família e, enfim, a brincadeira em si, ela faz a criança passear pela zona de desenvolvimento proximal. O que é essa zona de desenvolvimento proximal? Essa zona de desenvolvimento proximal é um conceito do Vygotsky, né, que consiste na distância entre o conhecimento que aquela criança já tem, né, e até onde ela tem capacidade de aprender, né, de acordo com a sua idade, enfim. Então, as brincadeiras, elas vão
passeando naquela zona de desenvolvimento. Porque com as brincadeiras as crianças podem aprender muitos conceitos importantes, né? Que se fosse ensinado numa educação formal, não seria tão prazeroso. Então, assim, aprender é muito legal, mas aprender brincando é muito melhor, não é? Brincar é tão legal que nós adultos não deixamos de brincar depois que nós nos tornamos adultos, né? Só as brincadeiras que mudam, né? A gente gosta de jogar, daí tem os esportes, a gente gosta de fazer outros jogos, enfim. Até os jogos de computador a gente gosta, porque brincar realmente é muito bom. Então, imaginar que uma criança pare de brincar e comece a trabalhar com 8, 9 anos, gente, é desumano, não é? É desumano. Nós não podemos ceifar a infância de uma criança. Criança tem que brincar, criança tem que aprender. Brincar desenvolve aspectos cognitivos, emocionais, morais, linguísticos e motores. Brincar, então, pessoal, é a forma mais completa de aprender. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Um super abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.